porque eu estou debaixo de uma... E quem dá ordem, ele tem que se responsabilizar pela ordem que ele dá. Quem está entendendo isso aqui? Então, muitas vezes, quando você recebe uma ordem, e se você sabe que é uma ordem de Deus, e você tem certeza que é uma ordem de Deus, faça. E aí, se você fala assim, mas e agora? Aí agora, quem mandou, se responsabiliza. Ah, gente, quem está aqui, diga amém. Pode ficar tranquilo, se ele fez uma ordem, deu uma ordem para você, descansa o seu coração e obedece. O texto bíblico diz que logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Então, depois de uma ordem, eles entraram no barco. E eles foram. E Jesus, ele fez o contrário, ele fez o caminho inverso. Ele ainda tinha uma multidão. E ele ainda foi se despedir da multidão. Porque enquanto Jesus queria dar uma lição para os discípulos no meio do caminho, Jesus ainda foi despedir da multidão, Jesus ainda foi se confraternizar com o pessoal, ainda dar algumas palavras de orientação. Jesus ainda foi dar uma palavra de bênção no final do culto. Quem está entendendo? Era um final de culto, meus irmãos. Jesus ainda ia conversar, o pessoal ainda ia fazer alguns pedidos para Jesus. Os discípulos, vai à frente, pode ir. Eu ainda tenho que me despedir da multidão. E depois disso, Jesus foi orar. Jesus ainda foi ter um tempo de intimidade, de relacionamento com Deus. Jesus ainda foi falar com o Pai, foi buscar o Pai em oração. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Aí o texto vai dizer que agora os discípulos estão, irmã Maria, eles estão agora no meio já do trajeto. E o meio do trajeto, meus irmãos, é interessante. Porque você está no meio do trajeto. Se você está iniciando, dá para você voltar. Porque muitas vezes é no caminho, no meio do caminho, que Deus nos quer dar algumas lições, que a gente fica assim, e agora, Deus? Por essa eu ainda não tinha passado. Como é que eu vou? Eu volto. O Senhor mandou. Aí começam os questionamentos, porque tem hora que vem algumas dificuldades na nossa vida, Ademir, que a gente fala assim, e aí agora eu não sei, Deus, o Senhor mandou eu fazer, mas agora eu estou passando, por te obedecer, estou passando por esse susto. Por te obedecer eu estou passando por esse aperto, por te obedecer eu estou passando por essa situação, e agora, Deus? Eu não sei, meu Deus do céu, é tão assustador pensar assim, porque por obedecer a Deus, você agora está passando por uma situação meia de medo. E o medo, ele te trava. O medo, ele te paralisa. O medo te faz questionar a companhia desse Deus mesmo ou não. Será que foi Deus que ordenou mesmo ou não? Porque não é possível, eu estou obedecendo uma coisa e eu achei que era Deus, e agora eu estou passando por esse aperto. É Deus querendo nos dar algumas lições, meus irmãos. É Deus muitas vezes querendo nos levar para um novo nível espiritual. Um nível de confiança e dependência nesse Deus. E meus irmãos, muito complicado. Por quê? Porque eu quero ter as coisas no meu controle. Eu quero ter o controle da minha vida.
Quem está entendendo, diga amém. Eu quero ter o controle. Muito obrigado, irmão Geraldo. E agora, eu obedeci a Deus e estou no meio de um trajeto de medo e de vento, e o meu barquinho vai afundar, e agora Deus foi que mandou, foi Deus mesmo, e agora o que eu faço? Será que eu vou morrer nessa situação? E agora, meu Deus? Quem sabe você está passando por uma situação de assim, não sei o que está acontecendo, fugiu totalmente fora do meu controle, eu não sei, e agora o que eu faço? O texto bíblico 24, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Por quê, igreja? Por quê, meus irmãos? Porque o vento era... É uma informação muito boa essa aqui, né, Mazila? Porque quando o vento é a favor, é tão bom, né, meus irmãos? Hein, gente? Quando o vento está a favor, você não precisa nem remar. Você está com o barquinho, o vento a favor, você guarda o remo, você abre, né, eu não sei como que fala ali, as velas, e só deixar o vento trabalhar a seu favor, ó. Aí você fala, nossa, que coisa gostosa, aí sim está bom demais. Ô vento abençoado, ô como está tudo bem, tudo certo. Ai, como é bom esse Deus. Ai, como é gostoso a companhia desse Deus. Olha que vento favorável. E quando o vento está ao contrário? Né, Daniel? E quando o vento está ao contrário, que você tem que fechar as velas e você tem que remar, e haja braço e haja força, e você tem que lutar contra o vento e as ondas açoitando o seu barquinho, e joga para um lado e joga para o outro, e você tenta remar aqui, o vento joga para lá, e você tenta e o vento joga para o outro lado, e você fala, meu Deus, eu estou aqui, Senhor, eu preciso. E agora, gente? E agora, meu Cristiano? Quando o vento é a favor é tão bom, né, Edmir? Hein, irmã Maria? Quando o vento está favorável. Aí o texto bíblico diz que o vento, ao contrário, eles estavam sofrendo. Mas na quarta vigília da noite, provavelmente o quê? 3 horas da manhã? É isso? A quarta vigília? A Bíblia fala assim, que dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Glória a Deus. Jesus é tão maravilhoso, né, irmã? Acabou de falar maravilhoso. Porque veja, Jesus está andando e o mar ainda continua agitado. Eles estão sofrendo, estão quase dando uma coisa de medo. As ondas batendo forte. Jesus já não podia ter falado, viu, o vento, acalma que eu vou entrar no mar. Não era o mais lógico? Acalma tudo que eu vou entrar agora. Não. Jesus deixou o vento estourando, batendo, arrebentando com tudo, e Jesus anda por cima. Oh, irmão, Jesus não tem medo desse problema que você está enfrentando, não. Vou repetir isso aqui. Isso é coisa chique demais. Você pode estar quase dando uma coisa de medo desse problema. Jesus não tem medo do seu problema. Ei, calabás. Esse problema não assusta o Deus que você serve, muito pelo contrário, Ele está entrando nesta peleja para te colocar em honra.
Mas o vento, não. Jesus não podia acalmar, não. Jesus deixou a coisa estourando mesmo, falando, não, eu vou chegar na hora do maior medo, do trauma deles, e é a hora que eu vou chegar para mudar a história. Pode ficar sossegado, viu, meus irmãos? Jesus não tem medo do seu problema, e esse problema é um caminho, já falei aqui no início, é o tapete para que Jesus chegue e se aproxime, e se aproxime de você. Pode ficar sossegado. O problema só está te trazendo Jesus para você. Você pega isso aqui, não? Vou repetir. Porque Jesus, ele é tão misericordioso. E o texto bíblico diz que as misericórdias do Senhor é por causa das misericórdias do Senhor. E quanto mais você tem medo, Jesus, pela sua infinita misericórdia, se aproxima de você por causa do seu problema. Mas só que para os discípulos, gente, olha aqui para mim. A pergunta é essa: espiritualmente, melhorou ou não melhorou quando Jesus vai ao encontro deles? Melhorou muito. Por quê? Porque Jesus está chegando. E toda vez que Jesus chega, melhora. Agora, humanamente falando, para eles, melhorou ou piorou? Que pergunta boba, né? Não, mas tem sentido. Porque, humanamente falando, para eles, piorou. Porque eles não estavam sabendo que Jesus estava, o jeito que Jesus estava trabalhando. Então, quando Jesus vem ao encontro deles, eles se assustam. E eles dizem, os discípulos vendo andar sobre o mar, assustaram e disse, Jesus está chegando, mas os olhos deles estavam o temor, sabe, a adrenalina estava tão alta, o medo estava tão grande, que eles não conseguiram enxergar que era o socorro chegando. E o medo fez com que eles pensassem que era um fantasma. Então, humanamente, com os olhos ruins que eles estavam, porque esse é um problema do ser humano. O ser humano tem um problema sério, que nós temos um olhar muito crítico, a gente consegue ver coisa ruim em tudo, meus irmãos. A gente tem que pedir para Deus calibrar os nossos olhos, viu, igreja? Vou repetir isso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, tá bom? Você pode pegar isso aqui em nome de Jesus? Que o Espírito Santo venha calibrar os meus olhos e os seus olhos. É um tal de ver tudo ruim. É um tal de ver coisa errada. Tudo que você vê é demônio. É fantasma, é maldição. Gente, às vezes é o próprio Deus chegando, se aproximando para trazer um milagre para a sua vida. É o que está acontecendo aqui. É Jesus que está chegando, mas eles não veem Jesus, eles veem um fantasma. E se estava ruim então, piorou, porque as ondas já estavam judiando, agora vai chegar fantasma. Não, Deus, o senhor está de brincadeira comigo. E tem hora que você fica assim, meu irmão, apavorado. Deus é uma pancada atrás da outra e agora vem fantasma. Deus, eu não estou entendendo. Aí o Todo-Poderoso está dizendo, calma, eu estou indo ao seu encontro. Jesus, porém, lhe falou logo. Jesus já teve que se apresentar logo. Ele estava quase para dar uma coisa já de medo. Aí Jesus logo, ei, calma. Jesus está falando aqui, ei, calma, estou trabalhando. Vou repetir. Você pode até não estar vendo o meu jeito de trabalhar, mas eu já estou trabalhando a seu favor.
calma, descansa o seu coração, tranquiliza o seu coração, é eu que estou indo ao seu encontro, calma! Orianda Labás. Jesus respondeu logo dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não precisa ficar com medo, porque até enquanto estava só um vulto andando sobre as águas, eles não entenderam, mas aí agora eles conheceram a voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Você conhece a voz de Jesus, ela te tranquiliza. Salmo 23, né? Leva-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. É isso. Glória a Deus, aleluia. Ai, Deus vai te colocar em águas tranquilas. Eu não sei quanto tempo você está. Eu não sei há quanto tempo você está em águas turbulentas. Escuta aqui, o Espírito Santo está falando com você. Eu não sei há quanto tempo você está em águas turbulentas. Eu não sei há quanto tempo o seu barquinho está sendo açoitado. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo com medo, achando que esse barco vai afundar, que esse barco vai a pique a qualquer hora. O Todo-Poderoso, o bom pastor, está se apresentando aqui nessa noite, está dizendo: Senhor, sou eu, não precisa ficar com medo. Olha, você está perdendo o controle, mas eu não perdi o controle desse seu mar, desse barco, dessa situação. Pode ficar sossegado, eu estou aqui. Não tem mais, versículo 28. Respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. Olha para você ver. É Pedrão, né? Pessoal critica o Pedro aqui, gente, mas eu tiro o chapéu, viu, meus irmãos? Eu tiro o chapéu para o Pedro, porque ele estava onde, gente? Ele estava no barco, mas ele estava onde? Esse barco estava onde? Que mar? Agitadíssimo. Jesus ainda não tinha dado ordem. E Pedro ainda me sai com uma pérola dessa: oh Jesus, se é o Senhor, então eu vou com o Senhor, eu quero ir aí. Como é que você critica um homem que acredita no Deus, que está no controle de tudo? Não dá para criticar. Aí o texto, aí Jesus, aí eu acho lindo esse texto, eu queria compartilhar isso com vocês. Versículo de número 29, porque já deu a hora. Ele disse, quem disse? Jesus. Jesus disse: vem. Jesus disse: vem. Então aqui mostra algumas coisas de Jesus. Mostra que ele está no controle da situação. Quem está entendendo? Ele, mais uma vez, quando ele deu uma ordem para os discípulos entrar no barquinho, ele já estava no controle. Aí as ondas estavam arrebentando tudo, mas o barco tinha afundado? Não, porque esse é o segredo, viu, meus irmãos? O mar pode estar agitado, mas se Deus te mandou, você vai chegar do outro lado desse barco, não afunda. Ele não disse: olha, pode ir que vai ser águas tranquilas de um lado ao outro. Não disse isso. Ele disse: você vai chegar do outro lado. Então, pode se levantar o vento, pode se levantar, mas você pode ter certeza, irmãos, em nome de Jesus, Ele está no controle. Então, quando Jesus diz vem, eu percebo aqui uma tranquilidade de Jesus. Vem, Pedro, vem. Só que esse é o grande erro dos pregadores. E eu já preguei muitas vezes esse texto e errei. Mas depois você vai examinar um pouquinho mais. O texto diz assim: e ele disse, vem, ponto final.
Não tem, vem Pedro. Você viu que mudou? Se Jesus falar, vem Pedro, a ordem é para Pedro. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse, vem. Sabe o que Jesus está dizendo aí? Todos vocês que estão no barco aí, têm a mesma fé de Pedro? Pode vir. A ordem é para todos do barco, vem. Sim, Érica? Aí ó. Vem. Irmãos, aí é uma questão de viver um milagre. Aí é questão de se encher de fé para viver o sobrenatural. É mais fácil ficar na zona de conforto. Certo? Qual é a zona de conforto no mar bravio? Onde é a zona de conforto no mar bravio, meus irmãos? Dentro do barquinho. É uma zona de conforto. Mas você ali está no natural. Que coisa, né, gente? Agora, se você quer viver o sobrenatural, tem que ouvir Jesus dizendo, vem, e ter a coragem de abandonar a sua zona de conforto e ficar só debaixo da palavra, sabe, sob a palavra de Jesus. Aí é outros 500. Todos do barquinho saíram, meus irmãos? Todos saíram do barquinho? Só quem saiu? Pedro. Então pronto, olha aí. Quem pode contar a benção que andou 2, 3 passos, 5, não sei. Quem pode? Pedro. Entendeu? Para você viver um milagre extraordinário, você tem que acreditar na palavra de Jesus dizendo, vem. Aí você tem que ter a coragem de ir até Jesus. E aí, como eu não tenho coragem, eu acredito que tem alguém que falou assim, lá, vem Pedro, Pedro. Porque tem gente que não tem coragem de viver debaixo de uma palavra de Jesus, da fé. E aí ele vai criticar a sua entrega, a sua fé com Jesus. Ele não vai viver. Talvez Jesus peça algo para você. Aí as pessoas vão falar, ou você pede para Jesus algo e Jesus fala, vem. É para você, é para sua família, é para todo mundo, vem. Está todo mundo envolvido nessa mesma palavra profética. Eles não vão vir, mas eles podem te criticar. Só que eles não vão ter a oportunidade de dizer, mas eu andei. Eu andei sobre as águas. Eu vivi esse milagre com Jesus. Porque tem milagre que você só vive com Jesus. Se você olhar para as pessoas que estão à sua volta, eles vão falar, fica no barco, bobo. Fica no barco, boba. Sai daqui, não. Você está doida? Não. Aí você fala, não, dessa vez eu não vou ficar. Dessa vez eu vou viver o sobrenatural com Jesus. Dessa vez eu vou sair da zona de conforto e eu vou ao encontro do mestre. Aí o texto bíblico diz, versículo, vamos lá, minha filha. A gente tem que acabar. A irmã Zila já olhou no relógio. Brincadeira, irmã Zila, brincadeira. Mas sentindo o vento forte, porque o vento ainda estava assoprando forte, meus irmãos. Jesus ainda não tinha dado a ordem para o vento acalmar. Pedro estava andando sobre as águas, vivendo já o sobrenatural, enquanto os outros ainda estão sofrendo com medo. Você pega isso aqui, meus irmãos. Quem vive debaixo da palavra de Jesus, enquanto os outros estão quase morrendo de medo, você já está vivendo num outro nível com Jesus. Que coisa linda, meu Deus do céu.
Enquanto um fica tímido e se esconde, outro ouve a palavra de Jesus e se coloca na posição para ser usado. É isso aí. Enquanto um se esconde e fala, isso não é para mim, eu tenho medo. Outro se fala assim, não, Jesus, dá aqui para mim que eu quero fazer. Eu quero desenvolver, eu quero trabalhar, eu quero honrar o teu nome. Aí vai vir o vento. Vai vir, pode ter certeza, viu, meus irmãos? O vento vai vir, tá bom? Não fica, mas então não, vai ter vento. Só que você tem que ter a certeza de uma coisa, você tem que ter a garantia de uma coisa. E sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo, Senhor, salva-me. Jesus, estendendo, que coisa gostosa, Demir. E Jesus logo, a hora que o rapaz gritou lá, porque estava com medo, o que Jesus fez? Jesus estava, se você não der um glória agora, eu vou te dar um croque. Brincadeira, meus irmãos, brincadeira. Jesus estava tão perto, mas tão perto, que quando ele clamou, Jesus só fez assim. Só estendeu. Jesus estava ali já. Você pega isso aqui? Na hora do seu maior medo, na hora H, como diz a Dora, Jesus só vai estender a mão porque ele já está tão próximo, tão perto, tão junto, que não precisava nem se gritar tanto, porque ele já estava ali. Ele gritou, clamou, Jesus! Mas era um medo, porque não precisava, porque Jesus já estava ali perto. Ó, estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32, eu paro. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vem aqui, Ângela, vem aqui. Vem aqui. Olha que coisa gostosa. Vem aqui. Pedro está lá. Esse é o Pedro agora, tá bom? Esse é o Pedro agora. Aí o Pedro clamou, Jesus! Jesus estava tão próximo, eu queria falar isso porque eu quero que você grave isso na sua mente. Jesus só fez assim. Estendeu a mão, olha como estava perto. Levantou Pedro. E agora vamos para o barco? Vamos para o barco? Vamos para o barco. Pronto. Aí. Agora ele está caminhando com Jesus, andando por cima. Hã? Isso aqui é chique demais, meus irmãos. Pode ir lá, meu filho. Quando você, meus queridos, entende, ouve a voz de Jesus, obedece, então, você pode ficar sossegado que o tempo todo, aquilo que é o seu medo, te aproxima de Jesus. Jesus se aproxima de você por causa do seu medo. E a hora do seu maior aperto, ele vai estar tão próximo que é só ele estender a mão, e a partir daquele momento, é passear com Jesus, por cima das águas, até chegar de novo ao barco, e seguir o seu destino. Você pega isso aqui? Eu declaro que você está vivendo isso. Hoje você chegou aqui com medo. Hoje você chegou aqui, Senhor amado, e agora? O que eu faço? E agora? Aí Jesus está tirando o seu medo aqui, está dizendo para você, eu estou no controle, meu filho. Eu estou no controle, minha filha, eu nunca perdi o controle dessa situação. E você pode ter certeza, vai ser um motivo para nós andar tão próximos, que nós vamos passear por cima desse problema. Porque você estava com medo, mas agora nós vamos passear. Aquilo que era o medo dos discípulos, olha, minha Cristiane, agora eles estão andando ali por cima do problema. Aquilo que dava medo, agora eles estão tão no controle, porque com Jesus você fica no controle.
Você só perde o controle quando você está longe de Jesus. Mas quando você está próximo de Jesus, você fica no controle, você fica equilibrado, você fica tranquilo, você fica em paz. O vento está arrebentando em volta. E você fala: Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor está no controle de tudo. É só uma ordem sua. E o vento acalma. Eu quero orar aqui para você nessa noite. Você pega essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé.